Na Semana da Reforma Protestante, comemorando 100 anos aqui do canal, a gente traz um assunto muito legal que eu queria falar há bastante tempo para vocês. Afinal, você já ouviu falar desta incrível bula papal? Deixa eu dar algumas características. Ela chegou a ser criticada pelo próprio poeta Dante Alighieri. Também foi fruto de uma briga entre o Papa e o rei da França. E entre as suas afirmações muito polêmicas, ela afirma que a Igreja Católica é verdadeira, que Deus confiou a maior autoridade nessa terra ao Papa e que a salvação de todos depende também do trabalho do Vigário de Cristo, ou seja, o próprio Papa. Eu estou me referindo aqui à bula que confirmou e ajudou a consolidar a autoridade do Papa, criando uma situação em que a própria Escritura ficou apagada diante da influência do Sumo Pontífice. E, claro, isso despertou um movimento importantíssimo. E eu estou falando aqui da Reforma Protestante. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa bula, as repercussões, vem comigo, porque hoje eu falo sobre supremacia católica, falo sobre o entendimento acerca do Papa, a necessidade da Reforma Protestante e, como bônus, no finalzinho, eu falo sobre a necessidade da Igreja estar sempre em reforma. O vídeo de hoje vai estar muito legal, assista até o final. Esse aqui é o canal Todavia. Aqui nós falamos de assuntos contemporâneos relacionados à fé cristã. Esse canal tem muitas playlists e os nossos vídeos recentes estão recheados de assuntos muito interessantes. Se eu fosse você, eu aproveitaria depois de assistir a esse vídeo e veria na sequência mais algum vídeo, talvez de forma até aleatória, vendo os nossos últimos lançamentos aqui do canal ou mesmo acompanhando as recomendações que vão ficar no final desse vídeo. Se você já é um inscrito, deixe o seu like. Se você não é um inscrito, deixe seu like também e comece a pensar em se inscrever, porque você sempre vai ficar informado das coisas legais que surgem no nosso canal. O canal completa hoje 6 anos. Eu nem recomendo que você veja o primeiro vídeo aqui do canal, porque ele foi feito assim, para usar uma expressão bem brasileira, na raça. Eu não sabia editar, não tinha iluminação, não tinha nenhum sistema para melhorar o áudio, nem sequer um microfone, do mais simples que fosse. Não existia nada, era mato. Mas eu comecei esse canal em 2017, a intenção era postar no dia 31 de outubro um vídeo sobre a Reforma Protestante. E eu fiz isso. O problema é que o vídeo teve vários problemas, eu tive que tirá-lo do ar, melhorá-lo, voltar a editar e postá-lo no dia seguinte com uma qualidade que na época era o melhor que eu podia fazer. Mas aqui a gente sempre teve um canal que priorizou a produção de bons conteúdos. Embora a qualidade técnica no começo não fosse o destaque, a gente teve que ir crescendo e melhorando, e até hoje a gente procura se aperfeiçoar, aprimorar e oferecer para você algo que seja realmente digno de captar a sua atenção e que ao mesmo tempo enriqueça os seus conhecimentos, aproximando também você de Deus. E já que nós começamos falando sobre reforma protestante, eu falo hoje nesse vídeo, também na Semana da Reforma, eu falo de algo que veio antes do período da Reforma. Eu já comentei aqui no canal algumas vezes que existe uma diferença entre os protestantes do século XVI, e eu estou me referindo aqui aos protestantes magisteriais, como Calvino, como Lutero, como Zwinglio, e os católicos tanto do tempo deles, como também, de certa maneira, os católicos atuais seguem essa mesma tendência, que é a relação do cristianismo com a tradição. Por tradição, eu me refiro aqui aos escritos dos primeiros pais da igreja, dos primeiros séculos, desde a época em que os apóstolos já não estavam mais presentes, que aquela geração passou, e começaram a surgir novos líderes cristãos. Há muitos comentários, sermões e epístolas que eles legaram. E como os cristãos devem absorver esse legado? Há várias posições. Para os católicos, esse legado que forma a tradição é, de alguma maneira, um mover do Espírito Santo. É a forma como Deus foi atuando ao longo da história da igreja para interpretar as Escrituras. A Igreja Católica entende que é justamente a comunidade que gera a Escritura, que é a comunidade que tem o poder de interpretar a Escritura. E como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, essa posição ela chega
a um extremo em que o corpo da igreja é visto como o detentor dessas verdades e o único capaz a interpretá-las. Então, a tradição tem um peso como fonte teológica para a Igreja Católica. Dentro da perspectiva católica, a tradição é muito importante. Para os protestantes magisteriais, a tradição ela é importante, eles aceitam esses autores com um papel muito mais restrito. A posição católica é considerada como tradição 2 e a posição protestante como tradição 1. Ambas aceitam em algum nível essa tradição. A gente também poderia falar aqui dos reformadores marginais, como os anabatistas, por exemplo, que aí tem uma outra posição em relação a essa tradição. Eles a rejeitam completamente, entendendo que ela não é inspirada e muito menos útil para o fazer teológico, uma vez que ela está contaminada por pressuposições, por ideias filosóficas, culturais, que são longe do texto bíblico. Aquilo que os anabatistas fazem é a chamada tradição zero. Então nós temos aí diversas posições em relação à tradição. Temos a tradição 2 da Igreja Católica, a tradição 1 dos reformadores magisteriais e a tradição 0 dos anabatistas. Mas vamos focar um pouquinho aqui na tradição 2 da Igreja Católica. Para os católicos, então, a tradição e a liderança do Papa foram se desenvolvendo e tendo um poder tão grande que em algum momento foi justo se perguntar: quem define de fato as doutrinas da Igreja? O Papa e os concílios ou a tradição? Então, dessas duas posições, nós temos aí o curialismo, que defende justamente que a cúria romana, os bispos, é que tem o poder de decidir novas doutrinas, e a outra posição é o conciliarismo, os concílios ecumênicos, os concílios com os líderes, é que vai definir as doutrinas. Note que o curialismo ele foi ganhando mais destaque, principalmente à medida que alguns papas foram lutando para estabelecer a hegemonia papal. O papa se tornou não apenas o líder da igreja, no sentido de ser um administrador ou uma referência espiritual, para se tornar uma espécie de profeta. Sim, porque quando eu falo que o papa tem o poder de pronunciar algo ex cátedra, ou seja, na sua cadeira, enquanto papa, ocupando essa função, e que esses pronunciamentos eles são reconhecidos como a voz de Deus, como inspirados pelo poder do Espírito que se dirige à sua igreja e que, portanto, tais pronunciamentos seriam infalíveis, eu estou atribuindo ao Papa um papel profético. Ele é uma nova fonte de revelação, com tanta autoridade quanto a Escritura, ou em alguns casos até mais, porque seria o Papa que teria ainda a atribuição de interpretar corretamente as Escrituras. Então eu não vou falar muito sobre a história desse movimento, porque senão o vídeo seria muito extenso, mas se você tem interesse, comente aí se você gostaria de saber mais sobre como o papado foi crescendo, se desenvolvendo e como esse movimento atingiu o patamar a que chegou durante a Idade Média. Mas eu só quero destacar aqui alguns nomes. O primeiro deles é o Papa Gregório VII, um papa muito importante porque, entre outras coisas, foi ele que estabeleceu o celibato. E esse papa, reconhecido como um dos mais dominadores, cruéis e até mesmo usurpadores da história, em 1075 d.C., chegou a afirmar que a igreja não pode errar na sua interpretação das Escrituras. Já era um começo aí de infabilidade. Já Inocêncio III, que viveu entre 1198 e 1216, atribui ao Papa o papel de mediador entre Deus e os homens. Então você está vendo como a coisa vai caminhando, mas foi justamente Bonifácio III que em 1302 fez a declaração mais ousada a respeito do papado. A sua bula Unam Sanctum nasce no dia 18 de novembro de 1302. E ela, curiosamente, surge de uma disputa com o rei Filipe, que era o rei da França na época. Esse Filipe IV, ou Filipe o Belo, era um dos descendentes de Henrique IV. Você vai se lembrar que Henrique IV já tinha tido uma grande disputa com Gregório VII, chamada de a querela das investiduras, pelo direito de saber quem tinha o poder de escolher novos bispos. E Filipe o Belo teve também um problema tanto quanto semelhante com o Papa Bonifácio III, porque ele queria taxar o clero. Depois também ele prendeu o bispo de Pamiers, Bernard de Saussure, e esses dois acontecimentos motivaram uma certa animosidade com o Papa, que reagiu na época
com algumas bulas. A primeira delas foi em 1296, Clericis Laicus Infestus. Depois, em 1301, com uma nova bula, Ausculta Filho, ou Dá ouvidos, filho meu. Em ambas, ele mostrava a supremacia da igreja sobre o poder constituído, no caso da primeira, em oposição tanto ao rei da França como ao rei da Inglaterra, e na segunda, num recado direto a Filipe IV. Posteriormente, então, nesse mesmo contexto, é que nasce a Unam Sanctam. Vale lembrar que Bonifácio III foi também um papa bem parecido com Gregório VII, daquele tipo que gostava de ostentar a sua tiara, a sua coroa, de se dizer o Senhor de toda a terra. Basicamente, ele trabalha três coisas nessa bula aqui. Primeiro, ele trabalha a unidade da igreja, depois ele trabalha a primazia da igreja sobre o poder secular e depois ele fala da posição privilegiada do bispo de Roma. A bula é muito curtinha, ela cita poucos textos da Bíblia e praticamente cita textos de forma desastrosa. Isso porque já era muito comum na Idade Média a chamada interpretação alegórica da Bíblia, onde você pega um verso e faz ele significar o que você quiser que ele signifique, retirando completamente o texto do seu contexto original. Eu separei aqui alguns exemplos, por exemplo, Cantares 6:9, onde se fala da amada, o texto é aplicado à igreja. Em Efésios 4:5, há uma aplicação desses princípios diretamente à Igreja Católica, o que não é nem de longe a intenção do texto. O Salmo 21:21, onde Davi pede socorro, aqui o socorro é visto como algo que parte da igreja, que está totalmente fora aí da intenção do rei Davi. Além disso, o Papa explica que a expressão alma aí tem o sentido de cabeça, o que contradiz completamente qualquer sentido da palavra alma no texto do Velho Testamento. Onde você procurar a palavra alma, nunca ela vai ter esse significado. Em João 19:23, onde Cristo já está na cruz, os soldados tentam repartir a sua roupa, e a observação do evangelista é que essa roupa era sem costura. O Papa aplica isso à igreja, que é uma igreja indivisa. 1 Coríntios 2:15, quando é mencionado o homem espiritual que não é julgado por ninguém, esse texto aí ele é remetido à figura do próprio Papa, que não pode ser julgado por nenhum cristão, por nenhum poder secular, por ninguém, exceto por Deus. Deu para ver que em todos esses exemplos não há qualquer respeito pela palavra de Deus. O que existe aí é a intenção do Papa manipulando a palavra de Deus para dizer o que ele quer que ela diga. Mas aí os textos mais problemáticos, eles aparecem no que se refere à interpretação sobre a suposta primazia de Pedro, como se Pedro fosse o líder da igreja primitiva, uma espécie de superapóstolo ou o líder de todos eles. É daí que a Igreja Católica tira a ideia de que existe um trono de Pedro e que o Papa seria, portanto, o sucessor do apóstolo, ocupando a autoridade dele na igreja, mesmo no mundo atual. Essa autoridade de Pedro ela é entendida a partir de poucos versos da Bíblia. E, de novo, da mesma forma alegórica, desrespeitando completamente o contexto bíblico. Em João 21:17, Jesus diz a Pedro para ele apacentar as suas ovelhas. O texto da Unam Sanctam entende isso como se referindo a Pedro, como se Jesus estivesse dando a ele autoridade sobre a sua igreja. O problema é que nem Pedro entendeu assim, porque na sua carta, em 1 de Pedro 5, verso 2, o apóstolo exorta outros que eram pastores como ele a apacentarem o rebanho de Deus. Apacentar, portanto, não é algo exclusivo de Pedro, é uma atribuição dos pastores fiéis do Novo Testamento, entre os quais Pedro se inclui. Vale lembrar que em Atos 15, quando houve o concílio da igreja, o primeiro concílio ocorrido em Jerusalém, quem presidiu a reunião foi Tiago e não Pedro, o que seria muito estranho caso Pedro fosse o líder escolhido por Jesus para guiar a sua igreja. Em Mateus 16:19, Jesus diz a Pedro que aquilo que ele ligasse na terra seria ligado no céu. Esse verso também, retirado do seu contexto, é entendido como se Pedro tivesse essa função de aproximar céus e terra, fazendo essa ponte. É daí que vem a expressão Summum Pontífice, ou o máximo construtor de pontes, um título que se refere ao Papa. Parece muito bonito. O problema é que alguns capítulos depois, em Mateus 18:18, Jesus fala a mesma coisa, só que agora para todos os discípulos. Então, aquilo que ele disse a Pedro, no momento individual, ele agora repete a todos os seus discípulos
confiando a eles as mesmas atribuições dadas a Pedro. É justamente o fato de algumas pessoas serem aceitas na comunhão da igreja que faz com que os seus nomes sejam também registrados no livro da vida. Bom, então não preciso me estender muito aqui, mas já deu para deixar claro que essa suposta superioridade de Pedro, a sua autoridade atribuída por Jesus, não só a ele, mas também a todos os seus sucessores, tudo isso é balela. Não existe sólido respaldo bíblico para esse tipo de doutrina. O Novo Testamento não fala da primazia e da autoridade de Pedro. Isso é uma interpretação posterior que foi se desenvolvendo ao longo dos séculos para justificar as pretensões de Roma e do seu líder máximo, o Papa. O problema é que no final da encíclica, Bonifácio III ainda faz a afirmação mais disparatada de todas. Se você achou até aqui que a coisa estava muito ruim, calma que vai piorar. Ele alega ser absolutamente necessário a salvação de toda a criatura humana que está sujeita ao Papa. Pois é, não dá muito para levar a sério isso. Aliás, nem mesmo o imperador Filipe IV levou isso a sério, porque depois de fazer essas bravatas todas, o Papa Bonifácio III acabou sendo preso em Anani, a cidade onde morava no seu castelo, e depois de solto pela população local, acabou morrendo um mês depois, completamente humilhado por essa derrota. A partir de então, durante 70 anos, os papas foram escolhidos entre franceses e passaram também a governar a igreja a partir da França, completamente submissos ao governo francês. Na história eclesiástica, isso entra como 70 anos de cativeiro babilônico, em alusão ao episódio bíblico. Então, na época de Lutero, as coisas não tinham mudado muito. Os mesmos abusos, as mesmas pretensões, a mesma tradição acima das escrituras, as mesmas alegações de infabilidade. O problema da pregação de Lutero, a partir da perspectiva de Roma, não era que ele exaltasse as escrituras. O problema é que ele colocava as escrituras acima de concílios e papas, afirmando que, enquanto esses, compostos por pessoas, por seres humanos, eram falíveis e já no passado haviam demonstrado se contradizerem um ao outro, a palavra de Deus, diferentemente, não errava. A palavra era a única infalível. Assim, Lutero desafia a autoridade do próprio Papa, dizendo que ele não tem poder de salvar pessoas, nem de tirá-las do purgatório, seja por meio da indulgência ou de qualquer outra maneira. O que pode salvar alguém é a sua fé em Cristo. Embora eu não concorde em todos os aspectos com a visão que Lutero tinha sobre salvação, já fiz vídeos aqui no canal falando sobre isso, é impossível não admirar a coragem desse monge que resolveu exaltar as escrituras acima dos conceitos errados que a Igreja Católica tinha na sua época e que mantém até os dias de hoje. Eu tenho em minhas mãos aqui esse livro de Hans Küng, que esteve no Vaticano II, um dos mais proeminentes teólogos católicos e que, de certa maneira, andou brigado com a Igreja durante muitos anos. Hans Küng escreve esse livro à Igreja Católica e há muita coisa que a discordar dele, especialmente da forma como ele interpreta a Bíblia. Porque nós estamos falando aqui de um erudito que é um teólogo liberal, mas existe uma afirmação aqui que ele faz e eu gostaria de compartilhar. A afirmação, eu já deixei separadinha, está na página 166 desse livro, eu vou ler como está aqui. Basicamente, entretanto, até os adversários romanos e alemães cultos de Lutero poderiam ter visto onde ele estava certo, se não tivessem colocado os interesses do Papa acima da compreensão das Escrituras. Em grande parte, a resistência a Lutero, a sua pregação, e não só a ele, mas aos primeiros reformadores, era para que se mantivesse a tradição da Igreja, os costumes, com suas leis canônicas, com sua forma de interpretar. É bem verdade que, na relação entre cristianismo e tradição, pessoalmente, eu acredito naquilo que a Reforma Radical havia apregoado, no sentido de tradição zero. O papel da tradição pode até, em alguns casos, nos ajudar a ver a história da interpretação do texto, como ele foi visto ao longo dos séculos. Isso nos ajuda de uma perspectiva histórica, mas a tradição não tem peso nenhum na hora de interpretar as Escrituras,
e muito menos serve como uma contribuição no fazer teológico. A grande pergunta que nós precisamos nos fazer é: qual é o papel que a Bíblia tem recebido na nossa comunidade, ou até mesmo que papel ela tem em nossa vida? Afinal, nós somos disputados a todo momento. Somos disputados pelas experiências comuns, somos disputados pelo nosso próprio egoísmo, somos disputados pela nossa cultura, por todos os tipos de tradição, num mundo que está em constante cacofonia, especialmente graças ao advento da internet, onde se pode ouvir muitas vozes dissonantes ganhando também o seu espaço público. Mas para o verdadeiro cristão, a autoridade tem que estar nas Escrituras. É sempre muito perigoso deixar que outra coisa exerça o papel de autoridade sobre a nossa vida que ultrapasse os limites colocados pela Escritura. Pastores e mestres são fundamentais desde que eles estejam alinhados. Um claro assim diz o Senhor. E se você quiser saber sobre o princípio sola escritura, como eu o entendo, e a sua importância nos dias de hoje, e como ele parece ser meio deixadinho de lado, há vários vídeos aqui no canal e eles vão aparecer também nas recomendações. E você? O que você pensa a respeito do papel da tradição na igreja? Você acha que ainda somos fiéis às Escrituras ou estamos abandonando devagarzinho seus princípios e precisamos voltar a ser mais atentos àquilo que a palavra diz? Não se esqueça de escrever aqui nos comentários o que você pensa de tudo isso. Muito importante a sua participação. Também acompanhe os vídeos agora que vão ser recomendados no final desse vídeo aqui. Um forte abraço. Deus abençoe você.